A paz do Senhor Jesus, mais um dia para buscarmos ao Senhor, buscarmos a sua palavra, buscarmos o que o Senhor tem a nos falar neste dia. E eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 23, somente o versículo 7. Que o Senhor nos diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim te dirá: come e bebe, porém o seu coração não estará contigo. A palavra que o Senhor está trazendo neste dia para nós é buscar conhecer quem nós somos pode nos organizar emocionalmente. Nós precisamos esquecer de que precisamos começar não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nós vemos que muitas pessoas já tiveram vontade de morrer, já talvez até hoje não quiseram nem levantar da cama. Tiveram crise de ansiedade, síndrome do pânico. E isso detecta que nós vivemos uma geração acamada emocionalmente. Muitas das vezes essas pessoas estão desmotivadas com a vida. Uma coisa que nós precisamos entender é que o cansaço, ele vai acontecer. Na jornada da nossa vida aqui na Terra, haverá dias que nós estaremos cansados. Nós estaremos exaustos, mas nós precisamos entender que nós precisamos descansar. Quando o provérbio me diz: porque como imaginou na sua alma, assim te dirá, come e bebe, porém o seu coração não estará contigo. Você é o que acredita ser. A Bíblia ela nos diz isso e a ciência também afirma o mesmo. Os nossos pensamentos são altamente poderosos. Tanto que nós somos capazes de transformar a nossa vida, seja positiva ou negativamente. Porque as nossas atitudes são os reflexos dos nossos pensamentos. Se o seu pensamento tem sido bom, ótimo. Mas se não, comece a rever seus pensamentos e mude-os. Eles são chaves para que as suas realizações aconteçam. Nós temos o poder de nos engrandecer ou diminuir em arrogância ou prepotência. Se você pensa que é uma pessoa feliz, capaz e realizada, tanto profissional como pessoalmente, será capaz de criar essa realidade para você. Você passará a ver as coisas que acontecem com você como aprendizado. Entenderá por que Paulo, um homem cheio de Deus, já ensinou isso e viu tudo sempre trabalhando para o seu bem. Em Romanos 8, 28, diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Se você está no propósito que Deus preparou para você, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas não queira também só tirar um versículo e esquecer de ler o contexto por completo. Porque muitas pessoas hoje erram e estão dando murro em ponta de faca, estão se frustrando porque dizem assim: mas a Bíblia diz que tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. Sim, irmãos, vai cooperar para o seu bem sim, mas se você estiver no propósito que Deus tem para a sua vida. Mergulhar é a ação ou efeito de imergir. É o ato ou resultado do processo de mergulhar, a submersão. E nós iremos e precisamos mergulhar em nós mesmos, na nossa intimidade, saber quem nós somos. Você sabe quem você é? Ou você sabe quem você é pelo que as pessoas falam?
Será que você já parou e já fez uma análise, já pensou quem você verdadeiramente é? Porque o Senhor nos diz para que Ele tenha um olhar diferente para nós. Só que às vezes nós já erramos, nós já pecamos, nós já fizemos tanta coisa que desagradou o Senhor antes da nossa conversão, que nós não deixamos nos perdoar. E isso traz para nós uma dificuldade terrível de prosseguir. Você acha que você nunca está completo, você acha que você não é merecedor daquilo dali, porque você ainda não se auto-perdoou. Jesus já te perdoou, ele já lançou no mar do esquecimento. Só que você ainda não se perdoou. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e ver em nós quem realmente nós somos. Os seus atos diz claramente quem é você. Não tem como uma árvore boa, ruim, produzir bons frutos. E não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins. Se da sua boca só saem palavras de bênção, palavras motivacionais, palavras que edificam outras vidas, o seu coração chegou a entender o que Deus quer da sua vida. Mas se na sua vida, na sua boca, só sai palavras de derrota, só sai palavras de dificuldade. Você já chegou perto de pessoas que as pessoas falam assim, você pergunta assim, como que você está? E a pessoa fala assim, estou indo como Deus quer. É porque ela não quer assumir o erro. Porque Deus não quer que nós vivamos uma vida miserável nem medíocre. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena na presença dele. Mas nós, por não querermos matar a nossa carne, não queremos matar a nossa vontade, fazemos o que nos acha que é bom, nos acha que é certo. Aí quebramos a cara. E estamos frustrados. Vivemos frustrados. Já chegou perto de uma pessoa que todas as vezes que você pergunta a ela está com algum problema de saúde? Ah, tô com uma dor aqui, tô com uma dor assim, tô com uma dor assada. Aí para você não sair da amizade, né, daquele contexto ali, sabe o que você fala? Menino, não fala não. Olha, tem também tido dor aqui, assim, assada. Aí, aquela murmuração, ela já tomou conta de você. Mas você precisa reconhecer quem você é. Uma vez uma pessoa falou isso comigo. Ah, eu tô indo como Deus quer. Aí eu perguntei para ela, falei, mas será que Deus quer que você esteja assim mesmo? A pessoa ficou meio sem graça. Falei, porque Deus não quer você assim não. Mas não muda. O orgulho, a soberba, não deixa a pessoa mudar e reconhecer que eu tô errada. É você olhar para você e falar, eu errei. Senhor, eu errei aqui, eu não quero errar mais. Senhor, eu fiz isso aqui, o Senhor mandou eu ir por aqui, mas eu achei que era melhor ir por aqui, me perdoa. Mas aí você, ao invés de fazer isso, você fala assim, mas todas as coisas cooperam para o meu bem, até o lugar errado que eu fui, algum propósito Deus tinha, não tinha. Às vezes, há momentos que sim, mas há momentos que somos nós que vamos lá fazer o errado. E vamos pelo caminho errado, porque nós achamos que é melhor, é mais fácil, é mais rápido. Corta caminho. Então, quem é você? Quais são os pensamentos que você tem a respeito de você mesmo? Quando você para e faz uma autoanálise de quem é você. Quem é você? Se o Senhor hoje perguntar a você, quem é você? O que você vai dizer? Quais são as suas maiores qualidades, os seus maiores defeitos? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Quem é você? Você tem que se perguntar, Senhor, eu sou arrogante? Eu sou invejoso? Eu sou brava? Eu sou prepotente? Eu acho que eu tenho que ficar sempre por cima? Eu acho que eu tenho que sempre dar a última palavra? Eu acho que eu tenho que estar sempre no controle de tudo? Porque às vezes, irmãos, a gente acha que isso está sempre no outro.
Ah, porque fulano tem que mudar. Ah, porque fulano tem que... Não, o erro está em fulano, mas a gente, às vezes, o conserto que a gente quer na vida do outro, a mudança que a gente quer na vida do outro, precisa partir primeiro de nós. Para mudar uma situação, você precisa primeiro querer mudar. Ah, mas se fulano não mudar, eu não mudo. Aí vai continuar na mesma miséria que está. E aqui, irmãos, eu não estou falando de miséria financeira, não. Estou falando de miséria da alma. Pessoas que são invejosas, que não querem dar o braço a torcer, que são invejosas, mas que não pode ver ninguém crescendo. Pelo olhar da pessoa, você já vê que ela é muito invejosa. O que você tem? Faz uma autoanálise. Reconhece. Deixa o Espírito Santo falar o que você tem. Pergunta para ele, fala: Espírito Santo, eu sei que tem algo em mim que precisa ser mudado, mas eu não sei o que é. Fala comigo, mas esteja com ouvidos atentos a ouvir o que ele vai falar com você. Porque às vezes o que ele vai falar com você, você não vai gostar. Você vai fazer biquinho e vai falar: é Satanás que está falando, não é Deus. Mas é. Porque Satanás, ele não vai querer que você mude, ele vai querer que você continue na mesma situação que você está. Mas o Senhor quer que você mude. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu tenho medo de algumas coisas não darem certo. Eu tenho medo de me frustrar. Eu tenho vontade que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Faz uma análise. Irmãos, não tem melhor para nos conhecer do que o Espírito Santo de Deus. Hoje, nós precisamos descobrir quem nós somos. Onde você deseja chegar? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito? Ah, o meu propósito de vida é casar. Amém. Que o seu casamento seja um casamento para ministério. Mas eu não estou falando aqui, irmão, para você abrir uma igreja, não, mas que seja um casamento para ministério, para que outros casamentos sejam impactados pela presença de Deus na sua vida, do seu esposo. O que você quer? Aonde você quer chegar? Ah, eu quero ser cheio da presença de Deus. Busque-o. Ah, eu quero que o Espírito Santo reflita na minha vida. Busque incessantemente a presença do Espírito Santo. Ah, eu quero ser usado para impactar pessoas, para que pessoas conheçam o Cristo que mudou e modificou a minha vida. Busque-o, apresente-o, convide-o a ser seu amigo íntimo. Quem é você? Às vezes, a gente, quando conversa com alguns amigos, e você, às vezes as pessoas chegam para você e falam: você é tão guerreira, você é tão trabalhadora, você é uma mulher de Deus. Mas você não se vê assim, porque você ainda não teve um encontro com você. Às vezes a sua infância foi tão difícil que você não consegue perdoar o seu passado. Você não consegue viver o novo de Deus. Deus te quer curada. Deus quer você, olhando, você se olhe e se veja como Ele te vê. Faça essa oração para o Senhor: Senhor, eu não consigo me enxergar do jeito que o Senhor me enxerga, mas me faz eu me enxergar do jeito que o Senhor me vê. Eu quero, arranca as escamas dos meus olhos, me faz ver como o Senhor me vê. Me faz, Senhor, eu me enxergar como eu sou, para que se há em mim algo que precisa ser mudado, eu quero mudar.
Essa mudança, irmãos, não depende de Deus, depende somente de mim, de você. O primeiro passo é acreditar que o Senhor pode te mudar. É acreditar que você é a menina dos olhos dele. É acreditar que você é uma ungida ou ungido do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ai daquele que tocar no ungido, ai, irmão, significa dor. Mas às vezes você já foi tão humilhada, já foi tão envergonhada, que você não consegue se ver como uma filha amada. Porque às vezes a maneira que você olha para Deus é como você olha para o seu pai. E às vezes seu pai não te deu amor, sua mãe não te deu amor. Mas o que eu quero dizer para você é, ele é o nosso pai que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe e que cuidou de nós o tempo todo. E se às vezes o seu pai ou a sua mãe não te deu amor, não culpe-os, não critique-os, mas entenda que eles só te deram o que eles receberam. Às vezes hoje você está passando pela mesma situação com seus filhos. Às vezes você não sabe dar amor aos seus filhos. Porque às vezes eu demonstrar amor, meus filhos vão achar que eu sou bobo. É assim, mas sabe por quê? Porque você aprendeu assim. Você não vivenciou aquele amor e aquele carinho de pai e mãe. E às vezes você olha para Deus desse mesmo jeito, como um pai carrasco, um pai que briga, um pai que envergonha, um pai que vai chamar a atenção sua na frente de todo mundo, que vai te humilhar, que vai te expor. Mas ele só quer que você chegue diante dele e peça perdão pelo que você fez. Ele te ama. E quero mais uma vez intensificar aqui, porque hoje nós vimos muitas pessoas doentes, emocionalmente e mentalmente, por problemas do passado. E os problemas mais grandiosos são com o pai e com a mãe. Mas perdoa eles. Se você hoje tem condições de abraçar a sua mãe e seu pai, vai lá diante deles e fala, eu te amo. Eu quero te pedir perdão. Conversa com ele, libera o perdão para eles. Fala, eu hoje entendo que o amor que o senhor ou a senhora não me deu não foi culpa de vocês. Às vezes foi um filho que os pais não tiveram nem condições de parar para ver quando ele se machucou. É assim, irmãos. Porque quando você toma essa decisão, você quebra ciclos. O erro que foi acometido lá com a sua avó, com o seu bisavô, com o seu tataravô, tem que ser quebrado em você. Você é a geração que Deus levantou para ser quebrado isso. Para que o amor de Deus reine na sua família, reine na sua casa, e que vocês se perdoem. Porque quando, irmãos, a gente entende o nosso pai, a nossa mãe, a nossa vida fica tão leve. Fica tão mais fácil da gente entender as coisas. Meu pai, ele nunca tinha me dado feliz aniversário. Todos os aniversários meus, ele fazia festa com a minha mãe, a gente comemorava, era maravilha. Ele sempre foi muito bom pai, mas ele nunca me dava os parabéns. Ele foi me dar os parabéns depois que minha mãe faleceu, porque minha mãe sempre dava os parabéns. Ele me abraçava, me dava os parabéns. E uma coisa que eu via nele é que ele às vezes não queria me dar os parabéns porque ele chorava. Ele se emocionava. Mas aí você vai fazendo uma análise, ele não teve isso. Ele não viveu isso dos pais. Ele não teve essa coisa dos pais dele ter essa preocupação de dar uns parabéns, um presente, ter essa coisa.
Meu pai tinha um coração que não cabia dentro dele. Mas ele não sabia expressar isso. Ele achava que se ele expressasse tanto amor, os filhos poderiam, às vezes, pisar nele. Mas vivia para os filhos e para a esposa. Tinha um coração que não cabia dentro dele com tanto amor. Mas não sabia expressar, porque foi assim que ele foi criado. E eu decidi perdoar meu pai e minha mãe. Tirar eles da cruz. Porque eu decidi hoje, a partir do momento que eu entendi isso, naquele dia eu decidi a quebrar ciclos. E essa decisão precisa partir de nós. Então perdoe-os. Seja curado. Se você sofreu um trauma muito grande na sua infância, procura um profissional de saúde, um psicólogo, um psicanalista, para você fazer uma terapia, para você arrancar essa raiz que não deixa você romper. Porque às vezes há raízes em nós que nos estão deixando presos em lugares que Deus já quer ter nos tirado de lá há muito tempo. Amém? Então entenda. Como você se imagina, você é. Ah, irmã Viviane, então eu vou imaginar que eu sou milionário. Eu não estou falando disso. Seria muito fácil, né? Ah, eu penso que eu sou rico. Oh, glória a Deus. Pronto, sou rico. Não. É renovação de mente. Já ouviu falar? Pois é. Paulo fala que nós precisamos renovar a nossa mente. E tem pessoas que nasceu em 1975. Ela continua em 1975. Ela não cresceu, ela não rompeu as dores, os traumas, as lutas. Ela continua do mesmo jeito. Porque ela acha que a vida dela é essa. Ah, porque a minha vida é sofrer. Está repreendido. A sua vida não é sofrer. Quem está enganando você desse jeito é Satanás. O Senhor quer te ver livre, liberto, sarado, com mente renovada. Você acreditando em você. Acreditando que o Deus que está em você pode todas as coisas. E Ele quer te mudar. Porque Ele tem coisas grandes para a sua vida. Mas essa raiz, ela precisa ser arrancada. Amém? Vou convidar você para nós estarmos orando. Senhor, nosso Deus e Pai, graças eu te dou por esta palavra. Senhor, quão maravilhoso é poder te ouvir. E eu quero te pedir, Pai, revele a nós quem realmente nós somos. Se há algo em nós, Pai, que tem nos enraizado no passado, entristecido o teu coração, nos arranque, Pai. Nos mostre aonde nós precisamos arrancar essa raiz, porque nós decidimos hoje a viver o que o Senhor tem para nós, a viver os teus propósitos, a ser curado, a perdoar, a ser sarada, a ser liberta, a ser livre para viver os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu entrego a vida dos meus irmãos a Ti, pedindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque no coração de cada um deles, para que eles possam ouvir a Tua voz e decidam e acreditem que eles são verdadeiramente filhos amados do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos aqui com mais um devocional. Que se esse devocional falou o seu coração e que você for tocado para que mande para mais alguém, manda. Compartilha. Você faça o ID de Deus. E às vezes você fala, mas eu quero tanto fazer a obra de Deus. E às vezes você está com uma ferramenta riquíssima na sua mão que é só compartilhar, porque vai chegar para a pessoa certa. Amém? Deus te abençoe, guarde você, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.